E salve o tricolor paulista, Rick aqui, para falar um pouco da minha opinião desse empate que a gente teve em casa, mais um empate em casa na Libertadores, mas pelo menos nos mantemos invicto, né? Dessa vez contra o Libertad do Paraguai, jogo que foi ontem no Morumbis. Tava lá fazendo a cobertura do Morumbis, né? Assisti o jogo lá na arquibancada azul, a vulgo leste, né? E já adiantando, mas do que foi o jogo, né? Da história que o jogo se desenhou pro São Paulo, o empate tá mais do que ótimo. Eu acho que é um grande alívio esse empate, ficou até com gosto de vitória, muito diferente do empate que a gente teve, por exemplo, contra o Alianza Lima em casa. Esse empate contra o Libertad dá até um certo gosto de vitória pelas circunstâncias de jogo, né? Mas vamos falar do jogo. Eu acho que o São Paulo começa, primeiro de tudo, escalação. Eu acho que o Zubeldia escala bem, de acordo com as peças que tem. Eu falei aqui previamente, né, que eu queria o Cedric de lateral direito, eu não queria o Ferrarese, não queria essa dobradinha pela direita, e é o que acontece. Justamente, né, o Juan, ele acaba ganhando a vaga de titular por estar vindo fazendo bons jogos, ele tá jogando bem, né? Então a dupla de zaga veio como esperado, Enzo Dias na lateral, ou a dupla de volantes como esperado também, Alisson e Marcos Antônio. E na frente, o Oscar foi uma novidade, né? Ele já conseguiu jogar ali boa parte do jogo, já jogou ali seus 60, 70 minutos mais ou menos. O Ferreirinha e André Silva era o óbvio, né? Além do Lucas Ferreira, que sem o Lucas era a opção mais natural também. Então acho que o Zubeldia de escalação vai muito bem. São Paulo entra de fato para pressionar os caras. E começa o jogo se desenha já logo no começo, né? Com os caras um pouco mais para trás, o time deles claramente brigando por uma bola, essa quebrada lá na frente pro Roque Santa Cruz fazer alguma coisa de cabeça, né? Então o jogo já se desenha logo no começo dessa forma. E no começo do jogo tem até uma boa bola que o Ferreirinha bate e o goleiro faz uma boa defesa logo no comecinho, antes do Alisson ser expulso. E o São Paulo tá bem na partida, né? Tá ainda no começo, tá engatinhando ali, melhorando, mas o São Paulo ainda tá bem na partida. Só que a expulsão do Alisson é uma mudança drástica no decorrer do jogo. Porque querendo ou não jogar com um a menos, por mais que você esteja em casa na Libertadores, você acaba perdendo um pouco do ímpeto, você acaba desgastando muito mais do restante do elenco. Então, o Alisson ser expulso, ele precisa ser responsabilizado por essa expulsão, tá? Eu falei aqui, eu acho que os últimos 2, 3 jogos do Alisson não foram bons. Faz um tempinho que o Alisson não tá jogando tão bem assim. E, infelizmente, ele foi expulso. Precisa assumir, né? Responsabilidades são para ser assumidas. Ele saiu pedindo desculpa no estádio. Ele pediu desculpa de novo nas redes sociais. Porque não pode entrar de um jeito desse com 17 minutos de jogo. Então ele sabe que a expulsão é discutível. Ele pega primeiro na bola, depois ele pisa. Tem a questão da expulsão também em cima do Enzo. Se era para expulsão, se não era. Vamos falar do Alisson. Ele foi expulso em campo e o VAR não tinha que interferir. Expulsão correta, segue o jogo. Cagada do Alisson. O Alisson não pode fazer uma coisa dessa em um jogo de Libertadores. Imagina se era um mata-mata fora de casa. Aí piorou de vez, né? Pelo menos era fase de grupos dentro de casa. Então, que bom que, assim, das circunstâncias foram as menos piores. Mas o Alisson foi expulso e isso prejudica demais todo o resto do time. O Zubeldia não faz nenhuma substituição com o Alisson expulso, ele só recua um pouco mais o Oscar e passa a jogar com o Ferreirinha e com o Lucas Ferreira um pouco mais centralizados. Como se fosse, né, mais ou menos ali, né, num 4-2-2-1, digamos assim. Então o São Paulo segue jogando bem, não acho que o São Paulo perde muito ímpeto ou começa a jogar muito mal com um a menos. Isso me surpreendeu positivamente, porque o São Paulo jogou bola com um a menos, jogou de igual para igual com o Libertad do Paraguai o tempo inteiro e continuou buscando o jogo, fez uma boa partida o São Paulo com um a menos, apesar do erro do Alisson. A gente vai pro intervalo com um 0-0, e aí, enfim, a gente já começa a pensar, né? Cara, talvez esse 0-0 não esteja tão ruim, a gente já vai garantir a vaga na Libertadores. Pô, o 0-0 aqui tá um placar ok, por estar com um a menos. Bom, enfim, vamos ver o que acontece no segundo tempo. Tem uma substituição logo no começo, né? No intervalo, o Juan deve ter sentido alguma coisa ou cansaço para a entrada do Arboleda. E aí depois, durante o jogo, o São Paulo continua com um ímpeto até que bom, né? Claro, eles tiveram chances, assim como no primeiro tempo, né? Tiveram uma boa cabeçada. O Libertad, obviamente, passou a não só se defender, passou a tentar atacar um pouco mais. Mas o São Paulo ainda dominava boa parte das ações, o São Paulo ainda dominava boa parte ali de tudo que tinha para ser feito. E tem um lance para mim que é
o lance do Ferreirinha ali, que ele poderia ter feito o gol. De novo, a gente precisa parar de perder gol, cara. A gente tá perdendo muito gol e a gente tá perdendo jogos pelos gols perdidos. Não só perdendo o jogo, né? Mas deixando de ganhar. Isso aconteceu novamente, né? Voltando aqui, eu já falei de Cruzeiro, já falei de Fortaleza, o jogo, o Ferreirinha perdeu o pênalti, o Lucas Ferreira perdeu bola cara a cara, agora contra o Palmeiras, o Oscar perde gol, o Ferreirinha poderia ter feito um gol que o Everton faz uma boa defesa, o Luciano não domina uma bola, enfim. E de novo, né, o Ferreirinha perde um gol cara a cara, basicamente com o goleiro, ele que constrói boa parte da jogada, né? Tem um recuo ruim, onde ele tira o zagueiro e vai pra fazer o gol. Ele constrói boa parte da jogada, mas a gente não pode perder esses gols. E ainda no 0-0, o Alan Franco tem uma outra oportunidade também, e me lembrou muito aquele lance do Caleri contra o Botafogo, que chega ali praticamente dentro da pequena área só pra escorar. Claro que o Caleri é um artilheiro, tem muito mais obrigação de fazer do que o Alan Franco, mas o Alan Franco também teria que ter feito aquele gol que a gente faria 1-0 ali naquele momento. Então é complicado a gente seguir perdendo esses gols, seguir perdendo pontos por estar sendo pouco eficiente. E essa eficiência é punida. Contra o Palmeiras foi punida e agora contra o Libertad de novo foi punido. A gente toma o gol ali numa bola parada, que a gente já sabia que era uma das qualidades do time adversário. Foi um cruzamento ali. Confesso que no estádio eu achei que tinha sido frango do Rafael, porque não deu pra ver o desvio, foi bem sutil, mas o desvio tira completamente a chance do Rafael fazer uma defesa. Do estádio parecia que o Rafael só tinha bobeado ali, espalmado pra dentro, mas que bom que o Rafael não falhou, né? Mas o gol saiu de qualquer forma. Só que esse gol, além da responsabilidade clara do Alisson, pra mim tem responsabilidade nas alterações do Zubeldia. O Zubeldia, pra mim, ele erra em vários pontos até acertar. Beleza, o Juan entrou ali, mas as duas substituições que ele faz num determinado momento do jogo, na minha opinião, foi muito mais... O São Paulo tava melhor no jogo, o São Paulo tava criando, o São Paulo tava indo pra cima, tava conseguindo ficar com a posse de bola, o São Paulo não tava sendo pressionado. Então, na minha opinião, não tinha que ter colocado o time pra trás. E as duas alterações do Zubeldia faz com que ele coloque o time pra trás. Ele simplesmente tira o Ferreirinha e coloca o Ferrarese, ou seja, ele coloca um zagueiro que tá jogando de lateral, né, pro Cédric ficar de ponta. A gente sabe que o Cédric não tem poderio ofensivo. Essa dupla ali funciona muito, porque eles conseguem marcar muito bem e eles têm qualidade no passe pra sair jogando, mas não era algo que o São Paulo tava precisando pro momento. O São Paulo precisava fazer gol pra ganhar o jogo e tentar seguir ali como segundo melhor campanha da Libertadores, assumir provisoriamente, né, até a melhor campanha, mas o Palmeiras vai ser essa melhor campanha, né, tem 2 jogos em casa contra times mais fracos. Mas, de qualquer forma, o São Paulo assumiria ali a primeira colocação geral com uma vitória. E o São Paulo estava jogando melhor. Então, para mim, não faz sentido algum naquele momento ter tirado o Ferreirinha para colocar o Ferrarese. E ainda tem um agravante para mim de que o Lucas Ferreira vem jogar na esquerda, sendo que ele nunca rendeu na esquerda, né? Na base ele sempre jogou pela direita, uma ou outra vez só que ele vinha fazer aqui na esquerda, mas onde ele rende é lá pela direita. E ele já não estava fazendo uma excelente partida, né? Então se quisesse fazer isso, que eu já discordo de dobrar, teria que ter tirado, na minha concepção, o Lucas Ferreira pro Ferreirinha jogar na dele e o Lucas Ferreira não precisar vir jogar aqui fora de posição. Então eu acho que essa primeira alteração foi uma alteração que mexe ainda com a tática do time. O Ferreirinha pra mim não estava mal no jogo, apesar dele ter perdido o gol. Sei lá, eu não entendi essa alteração, pra mim não foi uma boa alteração. O Ferreirinha, ele sentiu, né, ele tava um pouco desgastado, eu acho que ele pede pra sair, então, no fim das contas, ia ter que tirar o Ferreirinha, mas se vai tirar o Ferreirinha, já pensa em colocar o Luca antes, até, ou então, se você quer fazer essa dobradinha de lateral, de novo, não acho que a dobradinha de lateral é uma boa ideia, tá? Mas aí coloca o Wendel, sabe? Pra fazer a dobradinha aqui pela esquerda e deixar o Lucas Ferreira jogando lá na dele. Porque trazer o Lucas Ferreira pra cá só piorou a situação na minha concepção. E além disso, ainda tira o Oscar, que vinha pra mim fazendo uma excelente partida. O Oscar segurando muito bem a bola, conseguindo sair. Ele, quando recuou pra segundo volante, ele jogou muito bem. Pra mim, o Oscar jogou realmente muito, muito bem. Foi muito bem no jogo. Apesar dele não aparecer tanto, né? Mas taticamente, e até segurando a bola, rodando a bola, fazendo o São Paulo jogar. Pra mim, o Oscar foi muito bem. Tirar o Oscar provavelmente também foi uma questão física, mas a gente coloca o Pablo Maia, que tem mais poder de defesa também, e basicamente a gente coloca o nosso time pra trás, porque o Marcos Antônio não é o cara que vai ficar cadenciando o jogo, ficar tocando bola ali de lado, vai conseguir achar um passe mais enfiado. Então, não gostei dessas duas alterações do Zubeldia. Pra mim, piorou o time, e como punição a gente acaba levando o gol numa cagada ali do Cédric, enfim.
É tragédia do futebol, né? Ele foi tirar uma bola, depois faz uma falta juvenil, enfim. Não pode acontecer, porque a gente sabe que os caras vão querer alçar a bola na área, mas é a mesma coisa do Alisson, né? A gente precisa responsabilizar ele fez cagada, porém é coisa do jogo. Uma hora ou outra isso vai acontecer, mas tem que tomar cuidado de novo com esse tipo de coisa em Libertadores. E, novamente, os caras foram lá e foram efetivos. Depois disso, eu acho que o Zubeldia, tudo bem que foi depois de tomar o gol, né? E quando é depois de tomar o gol, você fica mais corajoso, digamos assim. Mas aí ele percebe a cagada que fez, né? Tira o Ferrarese, tira o Cedric, coloca o Luciano, porque a gente precisava disso, né? A gente precisava de colocar gente um pouquinho mais pra frente, não fez sentido essas duas alterações dele. Aí ele começa a consertar o time voltando o Luciano, e aí o Luciano consegue fazer um pouco mais dessa ligação ali no meio. Não acho também que o Luciano entrou tão bem assim na partida, mas era importante ele estar ali e ter tirado o Cedric para dar mais poder ofensivo. E no finalzinho do jogo, o maior acerto dele é ter dado a chance pro Luca. Tudo bem que é uma fria do cacete você colocar um moleque de 17 anos para jogar um jogo onde seu time tá perdendo, ele estrear dentro de casa numa Libertadores, num jogo onde ele tá perdendo. Deu tudo muito certo, né? O moleque demonstrou personalidade com 17 anos, cheio de espinha na cara. Foi lá e na primeira bola ele já foi pra cima do cara. Na segunda bola que ele recebe, basicamente, ele já faz o gol, cortando ali pra dentro, indo pra cima do zagueiro. A gente tava precisando disso, né? Ontem o Lucas Ferreira não conseguiu ser efetivo nisso. E ele simplesmente acha o gol de empate ali, golaço do moleque. O moleque sai falando aqui tô eu e etc. O moleque com muita personalidade. Gostei demais de ver essa curta estreia do Luca. Gol merecidíssimo. E aí sim, gol com o toque do Zubeldia, que percebeu que tinha feito cagada. Mas, de novo, essas duas substituições que ele faz ali de uma vez, que ele tira o Ferreira, que beleza, o Ferreirinha tava cansado, ia precisar tirar ele, mas eu não teria colocado de maneira nenhuma o Ferrarese no lugar dele, e tirar o Oscar pra mim também, a não ser que tenha sido uma questão física, também não faria sentido pra colocar o Pablo Maia. Você quer tirar o Oscar? Coloca o Matheus Alves, que pode fazer a mesma função que o Oscar estava fazendo. Até mesmo o Rodriguinho. Beleza, o Rodriguinho não é um craque, não tá fazendo excelentes partidas, mas por questão característica. Calhou de o Pablo Maia entrar e ainda dar assistência pro Luca, né? Então deu tudo certo. Empate, assim, com muito sabor de vitória. Ainda bem que conseguimos esse empate, que foi muito importante pra gente garantir a classificação. Praticamente garantiu a primeira colocação do grupo, porque agora a gente tá 3 pontos na frente do Libertad, segue os mesmos 3 pontos, né? Só que a gente tem 4 de saldo na frente deles. Então o São Paulo precisaria tomar 2-0 do Talheres em casa daqui 2 semanas e ainda o Libertad ganhar de 2-0. Lembrando que hoje tem Alianza Lima e Talheres. Se o Alianza Lima ganha a última rodada, por mais que seja no Paraguai, é confronto direto, quem ganhar classifica. Então o Alianza Lima vai com tudo pra cima do Libertad do Paraguai. Esse jogo deve pegar fogo aí, também é no mesmo horário, né, na terça-feira ali, sem ser na próxima, na outra. Então, não é tarefa tão fácil assim pro Libertad meter esses 2-0, não, até porque vem de uma fase, vem de 8 jogos sem vencer o Libertad. Então vamos ver o que vai acontecer aí pra frente, mas o São Paulo garantiu a vaga dele, praticamente garante a primeira colocação, e agora é tentar fazer esses 3 pontos extras aí contra o Talheres pra gente também conseguir uma boa colocação geral na Libertadores, talvez até conseguir ainda essa segunda colocação, se manter nessa segunda colocação. Mas é isso. Alívio. Acho que ontem todo mundo que tava no Morumbi saiu aliviado. Aconteceu aquela leve tragédia, né, de ter caído a placa ali, ter machucado 2 torcedores, que aparentemente já estão bem. Espero que se recuperem o quanto antes. Mas todos os torcedores ali saíram muito aliviados com esse gol do Luca. O moleque, muita personalidade, golaço, fiquei muito feliz. Eu fiquei imaginando, caraca, mano, com 17 anos, onde eu tava com 17 anos cheio de espinha na cara, né? E o moleque tá lá decidindo o jogo de Libertadores. Animal demais. E é isso. O São Paulo garante um empate muito importante, principalmente pelas circunstâncias. Queria ter saído com a vitória, acho que como todo torcedor de São Paulo, mas pelas circunstâncias, pela expulsão aos 16 minutos do Alisson, por a gente ter saído atrás do placar ainda, eu acho que tem muito a se comemorar desse 1-1. E o time mostrou muita garra, mesmo com a menos, jogou muito bem, mesmo com a menos, e mesmo com essas alterações que eu acho que o Zubeldia foi mal, tá? Mas de resto, se escalou bem, consertou o que fez, percebeu que tinha dado cagada, então tá tudo certo. Que bom que a gente conseguiu sair aí com esse 1 pontinho e com a classificação garantida nas oitavas da Libertadores. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar essa moral. Apareceu muita gente aí por conta dos reacts que eu venho fazendo, então estamos quase batendo 400 inscritos. Dá essa moral, me ajuda a chegar aos 400. Quero chegar aí até o final do ano com 1000 inscritos.
Quem sabe antecipar isso aí pro meio do ano, do jeito que a gente tá crescendo aqui. Então dá força, recomenda para um amigo São Paulino e tamo junto. Não esquece de deixar seu comentário, o que você achou do jogo, de deixar o joinha e recomendar para aquele amigo, dar essa moral.